Fala galera, beleza? Luiz Cruz aqui, começando mais um estudo semanal do canal Moneymakers. Hoje, dia 30 de 8 de 2020, vamos comentar aí um pouquinho do que temos para a semana. Vamos comentar um pouquinho dos gráficos mais importantes, dos pontos para a gente prestar atenção nessa semana aí que vai iniciar setembro. Vamos que vamos então, galera, começar o nosso estudo semanal. Galera, vamos começar aí com o Ibov, como sempre, né? A gente faz gráfico semanal do Ibov na tela. E aí vamos ver o que temos de importante para prestar atenção no nosso principal índice do mercado brasileiro, né? O índice Ibovespa. Vamos lá. O semanal ele segue lateral, né? Segue várias semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de lateralização, com muita sombra para cima e para baixo, indicando altíssima volatilidade, beleza? Galera, média de 20 períodos ascendente, média de 200 períodos ascendente, mostrando que as tendências de curto e de médio e longo prazo, estão de alta, tá? O mercado lateralizando é positivo para a média de 20 chegar mais perto e empurrar o preço para cima, beleza? Quando a gente vem e olha o gráfico diário, a gente vê essa lateralização mais bem definida ainda, né? Temos aqui dois toques de resistência e alguns toques fortes aqui no suporte, beleza? O que o preço tentou fazer na sexta-feira, galera? O preço tenta firmar acima da média de 20 períodos, né? Durante a semana eu tinha falado para vocês do rompimento dessa média de 20 períodos, que seria algo importante, e na sexta-feira o preço conseguiu romper. Só que não teve volume, né, galera? Então, o que é preciso? É preciso que o mercado consiga romper esses topinhos aqui, certo? É preciso que o mercado consiga romper esses topinhos aqui para a gente ter uma continuidade e o preço tentar vir buscar os topos dessa lateralização, certo? Então, é isso que é a minha expectativa, que o mercado ganhe força acima aí da média de 20 períodos e venha buscar as máximas dessa lateralização. Então, na minha opinião, se o mercado conseguir ganhar essa média de 20 períodos com força, conseguir firmar acima desses topinhos aqui dos 102.700 para cima, a gente deve vir buscar os 105.000, 106.000 pontos na máxima dessa lateralização. Beleza? O OBV, galera, ele segue em tendência de baixa. Beleza? Vocês podem ver aqui, né, pelos topos descendentes. Mas aí eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês, né? Bom, vamos lá. O OBV, né, vem fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então, topos e fundos descendentes. Até que aqui ele fez um topo descendente, certo? E falhou em fazer um fundo descendente, tá, galera? Então, ele falhou em renovar os seus fundos descendentes. Deixa eu mostrar aqui, ó. Fez fundos da mesma altura, certo? Então, falhou em conseguir fazer um fundo descendente e fez um fundo da mesma altura. Certo, turma? Então, temos aí o OBV falhando em fazer um fundo e isso me chama a atenção por quê? Porque se ele vier para romper essa LTBzinha que a gente tem aqui, ele pode ganhar força e levar o preço para cima, tá? Então, tudo indica que se o preço conseguir romper esse topinho, né, o OBV ganhar força, entrar um pouquinho de volume da ponta compradora, o mercado deve voltar aqui para as máximas dessa lateralização, certo? O IFR, ele já antecipou esse movimento, tá? O IFR, como eu já tinha mostrado para vocês, já rompeu a LTBzinha que ele tinha aqui e está ganhando força. Já está querendo romper o topinho, tá? Então o IFR meio que está acompanhando o preço mais de perto aí que o OBV. E quando a gente olha as bandas de Bollinger, galera, a gente vê elas muito estreitas, tá? As bandas de Bollinger estão muito estreitinhas, indicando uma possibilidade altíssima de um squeeze, tá? Que é quando as bandas de Bollinger elas abrem. Então essa banda de cima vira para cima, a banda de baixo vira para baixo e o mercado dá aquela esticada no preço, beleza? E aí, galera, isso aí aconteceu aqui atrás, né? Ó, as bandas abrem, o preço dá uma correria. Aqui as bandas abriram, o preço deu uma correria, certo? Então, um squeeze da banda de Bollinger, né? Essa abertura da banda de Bollinger, ela indica correria no preço. Caso o mercado venha para testar topo, essas bandas abrem e aquele OBV ganhe força, turma, nós teremos aí um mercado com um preço com grande possibilidade de correr forte para cima.
certo? Legal. Então, galera, o Ibov é isso que a gente tem, tá? Tô na expectativa de uma alta para o Ibovespa, pelo menos dele voltar ali nos 105 mil pontos. E eu ainda continuo dizendo para vocês, se conseguir romper 107, 107,300 para cima, o mercado vem rápido para buscar os 116,600, aqui 115 mil pontos e 120 mil pontos. Minha opinião é Ibov a 120 mil, entre 115 e 120 mil pontos até dezembro, beleza? Eu peço a vocês desculpa pelos barulhos que estão aqui no fundo do vídeo, não sei nem se está saindo aí pelo áudio, mas tá uns pequenos barulhinhos aqui, é filhotinho de cachorro correndo para um lado, aí a mãe corre para o outro e faz um barulho aqui, beleza? Eu esqueci de tirar todo mundo do escritório aqui antes de começar a gravar, mas vamos lá. É o conteúdo aí que importa. Então vamos seguir o baile, galera. Então para mim o Ibovespa tem grande upside. Para mim o mercado é para cima, certo? E o gráfico vai cada momento indicando mais isso, certo? Vamos para o índice financeiro então, galera. E eu quero mostrar para vocês que os compradores estão voltando, né? Aqui a gente tem uma zona de pressão, que eu não tenho que ficar mostrando para vocês sempre, porque eu já mostrei ela várias vezes aqui, tá? Em marrom. E aí o mercado voltou exatamente nela e entrou força compradora na semana retrasada e nessa semana também, tá? A gente vê isso, né? A gente vê esse interesse comprador pelas sombras. Então foram semanas que o preço tentou cair e os compradores puxaram o mercado lá para cima de novo, tá? Então, a minha opinião é que os compradores estão voltando, falta um pouquinho de volume, mas essa zona de pressão está tendo bastante defesa compradora. A expectativa é, se entrar um candle de força, né? Se a gente tiver um candle mais ou menos dessa forma aqui, ó, galera, se a gente tiver um candle assim, ó, de força, tá? Claro que não precisa ser desse tamanho, mas um candlezinho de força aí numa próxima semana aí, ó, o mercado fizer um candle assim com um volume acima da média, tá? O volume aqui acima da média, eu acredito que o mercado deva vir buscar topos, vir buscar 11.570, depois 13 mil pontos aí no setor financeiro, ok? Isso no gráfico semanal. Quando a gente olha o gráfico diário, ele está um pouquinho mais delicado a situação, a gente tem que ficar de olho e ter muito cautela aqui. Por quê? Porque o mercado, galera, está fazendo uma regressão na média em forma de bandeirinha, certo? Então vocês podem ver aqui, ó, em forma de bandeira de baixa. Mercado com a média de 20 descendente, voltando uma regressão com volume abaixo da média, certo? Então a gente pode ter uma perda dessa bandeirinha para vir buscar a possível LTA que a gente tem aqui desse canalzinho de alta, certo? Então a minha expectativa aqui, quando eu olho o gráfico diário, tem que tomar muito cuidado e só fica positivo de novo, se eu só volto a pensar em compra no setor, se o mercado conseguir ganhar a média de 200 para cima, tá? Aqui embaixo dessa média de 20, abaixo da média de 200, eu não faço nada nesse setor, beleza? Então temos aqui uma possibilidade de bandeira de baixa, embora os compradores estejam voltando, que é o visto ali pelo gráfico semanal. Quando a gente olha o ABV, ele segue de lado, né? Ele ameaçou perder o fundo, mas voltou, se recuperou, então segue em lateral. E o IFR, ele antecipa um rompimento desse micro topinho aqui, né? Desse topinho pequenininho aqui. Qual topinho, né? Esse aqui, o topinho da semana passada. Deixa eu colocar em vermelho uma setinha, tá? Então esse topinho aqui, ó, galera. O IFR já rompeu o topinho lá quando a gente observa aqui no IFR, certo? Então, na minha opinião, o IFR está rompendo, né? O IFR ele já fez esse rompimento e antecipa que o preço deve romper. Se o preço romper aquele topinho, ele rompe junto média de 20 períodos. Ah, já é possibilidade para compra, já é oportunidade? Na minha opinião, não, porque tem a média de 200 logo em cima. Então, eu tenho que esperar mais, o setor está um pouco delicado. O ideal realmente seria que ele viesse para romper a média de 200, aí deixa aquele candle de força no gráfico semanal, que é o que a gente está esperando, e aí fica tudo muito legal, ok? Setor de materiais básicos, né? Após romper topo histórico com força, com volume, deixa um candlezinho bem pequeno, com pouquíssimo volume, tá? Um candle negativo com baixíssimo volume. E aí você me pergunta, Luiz, isso é um gift?
Eu não acredito que seja. Tá? Eu não chamaria isso de gift. E numa situação onde um candle desse aparecesse, eu não compraria. Por quê, galera? Ah, mas não é um rompimento? É um rompimento. Só que olha o tanto que o mercado está esticado, né? O mercado vem subindo em linha reta, subiu 95% em linha reta, e aí ele rompe o topo histórico e eu não consigo acreditar num gift, certo? Eu não consigo falar, pô, o padrão de continuação é compra aí, tá? Então eu fico um pouco com o pé atrás quando eu olho o gráfico semanal, e aí eu vejo, ó, a gente 20% distante, quase 20% distante da média de 20 períodos. Isso me chama muita atenção. E eu acho que a gente tem um pouco de cuidado, tem que ter um pouco de cuidado porque o semanal está bem esticado. Quando a gente olha o gráfico diário, a situação já é outra, né, galera? A situação já é uma possibilidade de compra clara. Por quê? O mercado rompeu o topo, né? Rompeu essas máximas históricas que o preço tinha aqui, certo? E tá voltando para fazer um pullback lá, mas com toda a pinta de bandeira, certo? Então a gente tem toda a pinta desse movimentozinho corretivo ser uma bandeirinha de alta, tá? Por que parece uma bandeirinha de alta? Pô, primeiro que o movimento lembra muito, né? O desenho lembra muito a bandeira, são candles pequenos, movimento corretivo, rumo à média de 20 períodos que está ascendente, certo? E outra coisa, galera, o volume muito abaixo da média. Então indica muito que isso daí seja uma bandeirinha, certo? O OBV, ele não mostra nada pra gente. Ele tem uma leve divergência, tá? Que eu já tinha mostrado para vocês na semana passada, uma levezinha divergência. Já o IFR, ele alivia. O que ele estava de sobrecomprado, ele já voltou para baixo dos 70 e alivia essa sobrecompra, ou seja, está bem tranquilo, tem espaço para o mercado subir. Quando a gente olha as bandas de Bollinger, né, elas fazem o contrário do que é a minha expectativa no Ibovespa, que é o seguinte, elas começam a querer apontar uma para a outra, tá? A de baixo apontando para cima e a de cima apontando para baixo, indicando redução na volatilidade do mercado, certo? Então, o setor, para mim, está muito esticado, tem essa bandeira de alta, existe espaço para ele subir mais, porém, ele está num momento delicado por conta de estar muito esticado, ok? Setor de consumo, galera, vamos mudar aí para esse setor de consumo. O semanal está lateral, assim como o Ibovespa, tá? Uma lateralização muito enjoada, muita sombra para cima e para baixo, mostra sim uma grande volatilidade, tá? Só que aí eu quero chamar a atenção de vocês no gráfico diário, que está um pouquinho interessante, tá? Conseguimos firmar acima da média de 20 períodos. Esse foi um bom rompimento da média de 20, tá? Um candle de força. O volume deixou a desejar, mas o candle ficou bem longe da média de 20, tá? E eu acredito que a gente deve buscar os 5.200 aqui em cima, tá? 5.220, que são as máximas dessa lateralização, ok? O OBV, ele tá bem lateral, tá? Dentro de um caixote, assim como o preço, então nada demais. E o IFR ganha, ele consegue romper o MLTBzinho que ele tinha. Ele tinha 3 toques aqui, ó, 1, 2, 3 toques e rompeu, tá? Então, assim como o preço começa a romper esses topinhos aqui, o IFR também rompeu o LTB, indicando maior alívio, o preço deve ir buscar os topos. E aí eu fico com muita atenção, é um setor que eu acho que tem que ter muita atenção no setor de consumo, por conta das bandas de Bollinger, né? Deixa eu tirar esse retângulo aqui, colocar para ele ficar visível, para ele não ficar visível aqui no layout de banda de Bollinger. E eu queria chamar a atenção de vocês, galera. Se o mercado ganhar força e vier para romper o topo da lateralização, aqui nos 5.220, 5.215, as bandas de Bollinger elas vão abrir de uma maneira, porque elas estão muito estreitas, tá? Então eu acredito numa abertura tipo a que a gente teve por aqui, ó. E aí o mercado tem espaço para subir muito. Nessa última vez ele subiu 15% em linha reta, tá? E aí é para ir para onde, galera? É para vir aqui para o topo histórico, tá? Então temos 10% aí de espaço para esse mercado vir subindo. E esse setor está muito interessante. Eu ficaria bastante de olho aí com esse squeeze das bandas de Bollinger, um rompimento dessa lateralização, que eu acho que é o que a gente vai ter pela frente no setor de consumo.
O setor de energia elétrica, muito interessante também, atingiu a LTA aqui, né, e sentiu força compradora, isso aí eu já tinha explicado para vocês semana passada, e essa semana, galera, entrou um baita volume, tá? Foi um candle de empate, a gente tem sombra para cima, sombra para baixo, um corpo pequeno, foi um candle de empate, porém a gente já começa a sentir e a ver a retomada dos compradores, certo? Então o semanal nos mostra que a gente tem uma retomada compradora com volume, porém os vendedores estão presentes ainda tentando segurar os preços no setor. Beleza? O gráfico diário mostra a mesma coisa, né? O preço fez uma regressão violenta à média. Os vendedores tentaram empurrar ele para baixo após bater nas médias, mas os compradores seguraram. E aqui, galera, que eu quero chamar atenção, a gente já tem um micro pivôzinho, tá? Se o mercado conseguir romper esses topos, ele vem buscar as máximas. E qual que é a minha expectativa? É que a gente venha buscar as máximas, vim buscar os 77.700, 77.750, porque o OBV já está no topo. Tá? Então, o OBV antecipa que o preço irá lá buscar esse topo, certo? Então, enquanto o preço está aqui embaixo ainda, o OBV já está nos níveis dos topos aqui anteriores. Então, para mim, o OBV vai vir para buscar os topos anteriores. Beleza? Então, setor de energia elétrica é um setor que tem que prestar muita atenção. O IFR, ele já mostra aí um alívio também, né? O mercado estava aqui embaixo, o FR junto com o preço, e o FR vai acompanhando o preço aí nessa escalada aí para cima. Legal, legal, legal. Então vamos lá para o setor imobiliário, tá? Que segue corrigindo o gráfico semanal, tá? O semanal dele segue corrigindo rumo a essa média de 20 períodos aqui que já está ascendente, que mostra a tendência de alta no curtíssimo prazo, né? Então, aqui, na verdade, como isso é gráfico semanal, quando a gente fala de média de 20, a gente não fala de curto prazo, né? A gente está falando do médio prazo. Então, a tendência do médio prazo é de alta, certo? E aí, a gente vem com essa regressão aqui até a média de 20 períodos desse gráfico semanal, ok? Muito bom. Então, quando a gente vai para o gráfico diário, a gente segue dentro de uma bandeira de alta. Tá? A gente segue numa bandeira de alta e, na minha opinião, essa bandeira pode ser rompida a qualquer momento. Porém, antes do rompimento da média de 200, eu não quero fazer nada, tá, galera? Porque não adianta o mercado vir romper essa bandeira aqui, ó, e a média de 200 está logo em cima. Fica pouco espaço para o mercado andar. Então, eu quero um rompimento da bandeira e da média de 200, certo? Então, essa é a minha expectativa. A má notícia vem do OBV, né, que perde o fundo anterior, antecipando que o preço pode perder esse fundo também. Tá? Então, o OBV está muito fraco. Ok? Já o IFR, ele tem uma leve divergência de alta. Tá? Porque o preço fez fundos da mesma altura, enquanto o IFR já faz fundos ascendentes aqui. Certo? Então, a gente tem dois osciladores ali, né, que ficam, dois indicadores ali que ficam dando, um dá uma má notícia e o outro dá uma boa notícia, né? Então, fica um pouco complicado aí. O que eu fico vendo mais é pelo gráfico mesmo, né, galera? A gente tem uma bandeira bem clara, o volume dela está baixo, né? Quando você vê os candles de baixa, não tem volumes muito expressivos, nem os candles de alta. Então o mercado está bem fraco e segue dentro dessa bandeira. Precisa romper bandeira, média de 200 para cima, para voltar a ganhar força. E por fim, o setor de small caps, tá, turma? O setor de small caps no semanal deixa um candle de dúvida, tá? Está dentro de uma lateralização também, assim como os demais setores. E aí, quando a gente vai para o gráfico diário, a gente vê uma coisa muito interessante, né? O mercado tinha uma bandeirinha. Então, a gente tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 toques, 5 toques nessa LTBzinha. E o preço veio e rompeu. E agora o que ele fez? Voltou para fazer um pullback. Então, o mercado rompeu a bandeira de alta, voltou para fazer um pullback e pode explodir. Tá? O setor de small caps, para mim, é o setor que eu tô botando mais fé aí numa explosão rápida de curto prazo. Tá? Eu acredito que a gente deve ter uma esticada forte nesse setor se o mercado como um todo decidir andar, certo? E aí por quê? Porque fez esse pullback na bandeira, tem toda a expectativa de ir embora. OBV nas máximas, tá?
OBV quase rompendo esses topinhos aqui, que é das máximas do setor. Então eu acredito que a gente tem grande possibilidade do preço ir para lá agora. Quando a gente olha as bandas de Bollinger, galera, as bandas estão muito estreitas. Tá? Então, se o preço realmente ganhar um pouquinho de força, as bandas vão abrir e o mercado vai ter correria no preço. Então, pro curto prazo, é o setor que eu estou mais de olho. Tá? É o setor que eu quero prestar atenção e eu recomendaria que vocês ficassem de olho também, tá bom? Então, prestem bastante atenção no setor de small caps. O índice do setor imobiliário, né, de fundos imobiliários, eu não vou comentar hoje. Vamos seguir o baile ali e falar um pouquinho das ações. Vamos começar com o nosso queridíssimo Bradesco. Tá? Então vamos lá, BBDC4. E o Bradesco, galera, ele nos mostra o quê? Eu quero chamar a atenção de vocês para o gráfico semanal. Deixa eu só mudar esse Fibonacci e botar para ele ser visível apenas no gráfico do intraday, que é outro estudo que eu estava fazendo, mas vamos lá para o gráfico semanal, galera. Gráfico semanal, o mercado corrigiu 50%, né? Então dessa pernadinha de alta, o mercado corrigiu 50%, e também ali tem média de 20 períodos, tá? Então vocês podem ver que o mercado chegou bem próximo aqui da média de 20 períodos e segurou, então já entrou força compradora. O único problema é que a gente não teve um volume acima da média, tá? Mas a gente teve aí uma entrada, uma volta de interesse dos compradores, certo? E aí quando a gente olha esse gráfico diário, a gente vê a mesma coisa. O mercado volta a ganhar força, até rompe um topinho anterior, rompe média de 20 para cima, porém o volume está bem baixo ainda. Tá? A minha expectativa é que se a gente ganhar força, tá? Se o preço ganhar força, é para vir buscar aqui os 24, 24,30 até 24,50 ali, que são os topos dessa lateralização. Eu não acredito muito numa esticada dos preços ainda, tá? Nos bancos, porque tá bem lateral ainda, ok? O OBV, ele deu uma melhorada, tá? Virou um pouquinho para cima, rompeu o topinho anterior, mas nada demais. Assim como o IFR, que também rompeu o topinho anterior, mas ainda está bem fraco. Os bancos, né, estão bem fracos. Quando a gente olha o YouTube, né, o Itaú, YouTube 4, segue bem lateral também. Tá? Então, Itaú 4 segue bem. Na verdade, o Itaú nem lateral não tá, né? Porque ele saiu da lateralização, veio buscar o nível de 61,8 dessa pernada de alta e fez uma outra lateralizaçãozinha aqui, ó. Tá? Então, o Itaú fez mais uma lateralizaçãozinha aqui, certo? Isso daí, galera, é muito ruim. O mercado chegou no 61,8, fez uma lateralização, a média de 20 vem caindo, se bater no preço e perder fundo pode dar um power breakout de baixa, tá? Então o mercado pode fazer esse movimento para vir buscar os 20,70 novamente, tá? Então me preocupa um pouquinho essa lateralização do Itaú, eu não gosto muito dela, tá? O OBV, que tinha ameaçado perder fundo, voltou a ganhar força, então está lateral, assim como o preço. E o IFR é a mesmíssima coisa, tá? O IFR também não indica nada para a gente. O setor bancário realmente está bem delicado, não conseguimos ver nada nele de oportunidade, né? Aqui no âmbito gráfico, obviamente, tá, turma? Bom, Petrobras, galera, Petrobras, quero só mostrar o gráfico semanal para vocês verem o paliteiro que tá isso aqui, né? Parece que é aqueles potinhos de palito de dente, a gente tem sombra para cima, para baixo, o tempo todo, ou seja, altíssima volatilidade, porém, preço que é bom, né? Mercado, tendência que é bom, não tem. Então, o mercado está totalmente lateral aí nesse caso, beleza? E aí, quando a gente olha o gráfico diário, a gente consegue ver a mesma coisa. Temos resistências formadas aqui, né? Resistência bem definida, junto com essa média de 200, e o mercado segurando aí também suporte definido aqui, onde o preço já fez várias brigas, já teve várias brigas. Vamos ver, se o mercado conseguir romper a média de 200 para cima, ele vem buscar os 26,56, que é o alvo de 100% de Fibonacci. Porém, o OBV indica outra coisa, tá? O OBV perde fundo, tá? O OBV já perdeu esse fundo aqui, indicando que o preço deve vir para perder também. Se a gente perder a região dos 21 e 25, o mercado pode corrigir mais forte, tá?
até os 20 reais, 20,70, perdão, e depois até os 18,70. Acho muito difícil a Petro voltar abaixo de 20 reais, ok? Porém, o ABV está indicando aí uma queda um pouquinho, uma possibilidade de queda um pouquinho mais forte aí para a Petro, ok? Vamos dar uma olhada em Vale. A Vale, para quem acompanha os Morning Calls, sabe que eu fico repetindo o mesmo discurso de Vale todo dia, porque o preço faz simplesmente aqui, ó, 30 dias, né, úteis, então quer dizer, mais de um mês e meio aí de pregões, que o mercado está fazendo a mesma coisa. Tá? O mercado está lateral, segue lateral, não consegue romper topo e o OBV está explodido. Tá? Então o OBV já rompeu o topo, indicando, né, isso daqui se chama Advanced Breakout. Então o OBV rompe, depois o preço rompe. A minha expectativa é que a Vale vá romper os topos para vir buscar os 66,40. Porém, ela não consegue romper. Tá? A Vale segue dentro dessa lateralização muito chata e o mercado não consegue romper o topo. O IFR segue aqui em nível 50, indicando total lateralização, tá? Então, quanto mais próximo de 50, mais lateral está o mercado, certo? E é isso, galera. Por enquanto, o que tem para fazer em Vale, esperar o rompimento, certo? Quando a gente olha as bandas de Bollinger, a gente fica louco, né? Porque estão bem laterais, bem paralelas. Então, indica o quê? Podemos ter um rompimento dessa lateralização, mostrando o que a gente chama de breakout. Como o OBV já está rompido, né, já rompeu, indica um Advanced Breakout. E a gente ainda pode ter um combo com o squeeze das bandas. Né? As bandas podem abrir. Se isso acontecer, o mercado vai disparar, galera. Vale vai disparar. Então, a minha opinião aí é que Vale, se romper topo, né, se sair dessa lateralização para cima, o preço vai ter correria rápida aí para cima. Ok? Legal. Então, das ações é isso. Vamos lá para o DI e para o dólar. Chegar na reta final aí do nosso estudo semanal, um estudo semanal aí para essa semana que se inicia amanhã, dia 31/8, aí, e entra aí em setembro. Bom, vamos olhar o DI. O DI no semanal, ele segue, após ter atingido o alvo desse pivô grande, que esse aqui é o alvo de 61,8, tá, turma? Após ter atingido o alvo de 61,8, o mercado faz uma correçãozinha, tá, rumo à média de 20 períodos, porém essa semana não teve volume, tá? Então volume bem baixo essa semana, abaixo da média, e segue o baile, tá? Para mim, o DI tem mais espaço para mais quedas. E aí quando a gente olha o gráfico diário, a gente vê que essa correção tem toda pinta de bandeirinha de baixa, tá? O mercado tenta ganhar força, mas nada demais. O OBV tá respirando, né? Após o pessoal ter enfiado tudo e o OBV tá lá embaixo, ele tá respirando. E o IFR também deu uma boa respirada, tá? O IFR que vinha mostrando já divergências, aliviou, saiu da região de sobrevenda, e aí a gente pode ter expectativa do DI voltar a cair. A única coisa que eu quero chamar a atenção é que a média de 20 períodos ela começa a virar para cima, indicando tendência de alta no curtíssimo prazo aí do gráfico diário, certo? Dólar, galera, semanal, baita padrão de venda. E aí, pra gente encerrar, né? Baita padrão de venda no semanal. O mercado já abriu com gap para baixo, porrada, perdeu a mínima, tá? Então, se for olhar só esse candle, uma puta força vendedora. Porém, galera, o volume foi abaixo da média e o preço encerrou a semana praticamente na média de 20 períodos, um pouquinho abaixo. Então, pode ter certeza que a gente vai ter briga aí, vai ter defesa. A minha expectativa é que se o mercado voltar a subir, voltar a abrir essa semana aí, os compradores podem tentar fazer o preço do dólar voltar a subir para defender essa região da média. Tá? Então vamos tomar cuidado, o dólar promete volatilidade intensa essa semana, certo? E aí quando eu vou para o gráfico diário, o dólar teve um gap de fuga, galera. Gap de fuga nessa sexta-feira. Por quê? Porque a gente tinha essa resistência, né? O topinho aqui do pivô. Né? Vamos recapitular rapidamente aí sobre o dólar. Nós tínhamos um fundo, o topo, o fundo mais alto e aí o mercado vinha para romper, certo? Então esse topinho é o pivô de alta. Beleza, o mercado rompeu. O que aconteceu aqui? O mercado voltou para testar e os compradores voltaram a puxar para cima, certo? Então essa região aqui, que está marcada em vermelho,
ela era uma baita resistência e depois tinha virado um baita suporte. Na sexta-feira, com o mercado abrindo em gap, perdendo essa região, indica um gap de fuga. E o mercado, um gap de fuga muito forte. Então, a perda da mínima de sexta-feira abre espaço para o dólar cair mais e vir buscar essa LTA aqui do gráfico diário que a gente tem, tá? Que a gente já tem 2 toques, pode vir o mercado para confirmar ela aqui. Então, muita atenção, muitíssima atenção no dólar essa semana. A gente vai ter aí porradaria para tudo que é lado, né? O dólar tá um ativo bem delicado e a gente vai ter briga feia. Acompanhe os morning calls para a gente ter os pontos principais ali, certo? Bom, turma, então é isso. Sexta-feira a gente na sala Moneymakers pegamos aí no dólar mais de 40 pontos, né? Foi uma bela operação. Falo mais dela amanhã no Morning Call. Mas foi uma belíssima operação na ponta vendedora. O mercado derreteu com a gente vendido. Foi ótimo, tá? E aí deu para encerrar o mês, botar o mês no eixo aí, meta mensal, coisa linda, certo? Então é isso aí. Bom, então já deixo aí o link na descrição se você quiser fazer parte, né? Se você quiser operar junto comigo, fazer parte da sala Moneymakers, tem aí no link da descrição a sala para você operar comigo. Beleza? Bom, galera, no mais é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, lembre-se, deixa o seu like. O like ajuda muito na divulgação do vídeo. E também se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo aí todo dia, Morning Call e mais vídeos aí que vão... eu tento trazer vídeos todo dia, além do Morning Call, tá? Mas o Morning Call é sagrado e aí às vezes a gente falha um ou outro dia de postar um vídeo diferente fora do Morning Call, mas em geral a gente tem um Morning Call e outro vídeo. Então se inscreve para não perder nenhum. Também na descrição tem o link do meu Instagram, vai lá no meu Instagram, acompanhem por lá. E também tem o link do meu Twitter. No meu Twitter eu posto bastante coisa interessante, certo? Bastante estudos. Beleza? Então é isso, galera. No mais, muito obrigado por todo mundo que assistiu. Muito obrigado por quem deixou o seu like. Vejo você amanhã para mais um Morning Call. Tamo junto, um abraço e valeu!